Olá, amigos. Vamos iniciar mais um programa AFPESP na TV, que tem em sua grade de programação reportagens especiais, entrevistas, dicas culinárias, dicas de educação e cultura, dicas de turismo e muito mais. Nós vamos fazer um breve intervalo para que vocês conheçam o nosso entrevistado do programa de hoje. Até já, então. O presidente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, recebe o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e conselheiro da AFPESP, desembargador Arthur Marques da Silva Filho. Arthur Marques, antes do cargo de vice-presidente do tribunal, foi presidente da seção de direito privado do tribunal. Nasceu na cidade de Sertanópolis, no Paraná, e formou-se em direito pela Faculdade Padre Anchieta de Jundiaí. Iniciou a carreira como juiz substituto da 5ª Circunscrição Judiciária, com sede em Jundiaí, no ano de 1978. Também trabalhou nas comarcas de Miracatu, Rancharia, Campinas e São Paulo. Foi juiz no 2º Tribunal de Alçada Civil, cargo que assumiu em 1994 e é desembargador desde 2005. Aproveite mais essa entrevista exclusiva do programa AFPESP na TV. Como vocês já conheceram, o nosso entrevistado de hoje, com muita honra, é o desembargador Arthur Marques da Silva Filho. O doutor Arthur, como a gente mais carinhosamente o chama. Eu tive o prazer de conhecer o doutor Arthur no final da década de 90, quando estava em ebulição as emendas número 19 e a emenda número 20. A número 20 é que mais preocupação nos trazia, e o doutor Arthur, como presidente da PAMAGES, ele liderou muito os seus colegas da magistratura, bem como o grupo de entidades das carreiras exclusivas de Estado. Então eu tive a oportunidade de conhecê-lo durante a tramitação do projeto da emenda complementar número 20. Doutor Arthur, como é que está a nossa magistratura? Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar todos na pessoa do nosso presidente, doutor Antônio Carlos Duarte Moreira, que vem fazendo um trabalho magnífico na AFPESP, é um grande gestor e todos nós reconhecemos nele as qualidades de um excelente administrador. A magistratura hoje, ela padece um pouco das dificuldades inerentes a todo o serviço público. A Constituição Federal, ela trouxe assim algumas modificações substanciais no que diz respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, e o judiciário, assim como o serviço público, não estavam suficientemente preparados para dar conta de toda essa atividade relacionada a nossa população, sobretudo dado o crescimento demográfico de forma progressiva. A magistratura, portanto, vem enfrentando esses problemas relacionados à preservação dos direitos das pessoas naturais e pessoas jurídicas, e é um trabalho incessante em todo o território nacional. Bem, mas vamos falar um pouquinho do doutor Arthur. O doutor Arthur, antes do cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aliás, registre-se, né? É o maior tribunal de justiça, não é do Brasil, não é do Estado de São Paulo, é do mundo. E isso aí causa a ele, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça e também é o presidente do Tribunal de Justiça, muita preocupação, porque é uma imensa responsabilidade. Quantos processos hoje estão sendo examinados pelo Tribunal de Justiça? Hoje nós temos 360 desembargadores, 87 juízes de segundo grau e 37 juízes convocados na segunda instância e 22 milhões de processos. 22 milhões de processos. Bem, o doutor Arthur, ele é desembargador desde o ano de 2005. Eu iniciei a carreira em janeiro de 1978, em primeira entrância, percorri todos os degraus. Em 1994 eu fui promovido ao 2º Tribunal de Alçada Civil e desde 2005 eu sou desembargador.
Bem, o senhor, como presidente da PAMAGES e também como juiz e desembargador, o senhor tem grande experiência em atividades associativas. E houveram diversas mudanças, como eu, no início do programa, já falei, as reformas administrativas e a reforma previdenciária, isso em 1998. E como é que o senhor avalia essas mudanças que surgiram na reforma administrativa e as duas reformas previdenciárias e com a ameaça de mais uma reforma na Previdência? Essas reformas, todas elas, têm um lado altamente positivo, mas essas reformas deveriam levar em consideração toda a movimentação dos servidores públicos, principalmente, que são talvez os mais prejudicados, além dos trabalhadores também, né? Eu me lembro que as primeiras reformas da década de 90 causaram uma enorme preocupação em todas as entidades de classe. Particularmente a PAMAGES e a Associação do Ministério Público se envolveram diretamente num trabalho junto aos parlamentares, tanto no âmbito federal como na repercussão que teve no âmbito estadual, para tentar minimizar os sacrifícios que seriam, eu diria assim, deslocados para os servidores, particularmente. Eu tenho a impressão que alguma coisa de bom nos restou. Essa atual reforma prevista pelo governo, ela tem alavancado também as entidades em tentando defender as prerrogativas da magistratura, do Ministério Público e também os direitos já consagrados dos servidores públicos. Doutor Arthur, vamos falar um pouquinho da sua carreira. Como é que o senhor avalia a atual posição que o senhor ocupa no Tribunal de Justiça, o segundo cargo de relevância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vice-presidente do Tribunal de Justiça? Eu assim, posso dizer que sou uma pessoa muito feliz, né? Eu consegui conciliar o magistério, a vida associativa e a magistratura. No magistério, eu consegui fazer especializações, mestrado, doutorado e livre docência. E consegui ser professor de uma universidade pública, da Unesp. E no plano associativo também eu comecei como conselheiro na PAMAGES, depois de ter estado na Corregedoria Geral de Justiça, né, e tratando de processos disciplinares com juízes, fui eleito conselheiro, depois vice-presidente e presidente da PAMAGES no ano 2000, 2001. E na magistratura também sempre fui muito feliz. Consegui ocupar por um quatriênio o cargo de desembargador eleito no órgão especial do Tribunal de Justiça, depois presidi a seção de Direito Privado durante um biênio e atualmente sou vice-presidente do Tribunal. Eu tenho atividades regimentais na esfera administrativa e na esfera jurisdicional. E o Tribunal de Justiça, nós temos assim um grande contingente de servidores públicos, né, e outros que trabalham, que são os nossos colaboradores. No total são 70 mil envolvendo servidores e colaboradores. E o vice-presidente do tribunal preside uma Câmara Especial formada pelos presidentes das sessões e preside também uma comissão de assuntos administrativos. E além disso, ele substitui eu como vice-presidente, substituo o presidente no tribunal, nos seus afastamentos e impedimentos, e também participo como membro nato do órgão especial e do Conselho Superior da Magistratura. Tem atividade de sobra. Nossa, e tem esse tempo aqui para nos conceder essa entrevista em AFPESP na TV. Nós vamos fazer um breve intervalo e continuaremos dentro de instantes com essa importante entrevista com o Dr. Arthur Marques da Silva Filho, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Até já, então. Olá, você está assistindo o programa de televisão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o AFPESP na TV. A AFPESP é a maior entidade geral de servidores públicos da América Latina, fundada em 1931 com o objetivo de congregar os servidores públicos e seus familiares. A nossa grade de programação inclui reportagens e entrevistas exclusivas abordando temas de interesse dos servidores públicos e outros gerais.
Continue conosco. A FIPESP produz informações de qualidade, com responsabilidade e credibilidade. O FIPESP na TV está entrevistando o Dr. Arthur Marques da Silva Filho, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e membro da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Doutor Arthur, me preocupa esse volume imenso de 22 milhões de processos que tramitam no Tribunal de Justiça. Então, uma das coisas que eu acredito que possa minorar esse grande volume seja a distribuição desses processos pelo sistema digital. Como é que está o sistema digitalizado no Tribunal de Justiça? O tribunal hoje praticamente está totalmente informatizado. Nós temos ainda alguns processos físicos, uma pequena parte ainda nos atormenta, porque não só há um desperdício muito grande de papéis, né? Isso implica em destruição de boa parte de florestas, mas o processo judicial eletrônico hoje é uma realidade no tribunal. 90% da nossa atividade hoje está informatizada. E é muito interessante porque os julgamentos também já começam a ser julgamentos virtuais. Os advogados, quando peticionam, eles têm um prazo de 5 dias para se manifestarem se concordam ou não com o julgamento virtual. O julgamento virtual é uma ferramenta que tem auxiliado muito na evolução da demanda, né? Ou seja, diminui sensivelmente aquele desgaste físico que todos os operadores encontram nessa atividade. Além disso, o sistema de automação da justiça permite que os advogados, todos os operadores, consigam visualizar em que estado está o seu processo e conseguem despachar eletronicamente pelo sistema online, como todos nós conhecemos, né? Mas o volume é muito grande e, com isso, nós temos agilizado muito a atividade jurisdicional. Além disso, nós temos criado os centros judiciários de solução de conflitos. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos 162 centros já operando na esfera da autocomposição amigável entre as partes. Ou seja, quando alguém tem algum problema relacionado a alguma violação de direito, ele pode comparecer ao Sejusc e lá ele vai ser orientado e com isso pode ocorrer uma diminuição sensível no número de processos. Esses centros de cidadania e de soluções judiciais do conflito visam a autocomposição. A autocomposição significa uma solução encontrada pelas próprias partes numa fase chamada de conciliação. Essa conciliação permite que haja um impedimento da utilização do judiciário. Além disso, nós temos os juizados especiais criminais e cíveis, que também procuram dar soluções de autocomposição entre as partes. Isso tem procurado, o judiciário tem procurado evoluir nesse sentido para diminuir a carga de atividade jurisdicional. Doutor Arthur, quais são os problemas mais difíceis que são apurados pelos magistrados? Olha, hoje o índice de criminalidade é preocupante, porque já começa entre os menores infratores. Só para nós termos uma ideia, hoje nós temos no estado de São Paulo 150 ou mais casas onde ficam internados os menores que cometem infrações que se assemelham à prática de crimes. São medidas socioeducativas, sendo que a mais grave delas é a internação. E nós temos hoje também, no estado de São Paulo, mais de 230 mil presos no sistema carcerário, né? E percebemos que não só aspecto criminal, mas também do ponto de vista da jurisdição civil também, nós temos vários problemas relacionados a soluções, sobretudo com as empresas de telefonia, com as empresas prestadoras de serviço. Nós temos muitas demandas envolvendo, sobretudo também, alguns aspectos relacionados ao sistema bancário, né?
Essas dificuldades têm sido resolvidas na Semana Nacional de Conciliação, que se realiza normalmente em novembro, onde as partes comparecem para encontrar uma solução amigável. Isso também diminui o fluxo processual. Enfim, o Judiciário está cada vez mais procurando resolver todas as questões de uma forma célere, de uma forma ágil, para que as pessoas não fiquem envolvidas num processo durante um largo tempo. Doutor, um assunto que interessa principalmente as pessoas que têm litígios com o Estado e já tiveram consagrados os seus direitos pelo Judiciário. Como está a reorganização dos pagamentos dos precatórios judiciais? Tem sido feito um esforço muito grande pelo atual presidente do Tribunal, o desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, no sentido de viabilizar prontamente o pagamento dos precatórios, sobretudo aqueles mais longos, durante os períodos em que as emendas constitucionais procuraram estabelecer prazos longevos para o pagamento dos precatórios. Nós sabemos que o presidente está organizando um setor que vai envolver, porque o Tribunal de Justiça foi encarregado pelo Constituinte dos pagamentos dos precatórios de todo o Estado de São Paulo, que envolve a Prefeitura e os débitos federais. O presidente está reorganizando um setor e onde haverá dois juízes cuidando especificamente da repercussão econômica e do pagamento a tempo desses precatórios, que muitos deles são longos os períodos de espaço entre a expedição do precatório e o pagamento em si. Eu creio que brevemente nós teremos boas notícias, porque todo o sistema será informatizado. O presidente tem se reunido com o prefeito e com as demais entidades e com o governador no sentido de viabilizar os pagamentos, sobretudo aqueles que são pagamentos alimentares. Eu creio que muito em breve nós teremos assim a consagração de um sistema que vai repercutir muito no pagamento efetivo e rápido dos precatórios. Bem, temos inúmeras perguntas para formular do Dr. Arthur Marques da Silva Filho. Com todo o tempo em televisão, ele se escoa muito rapidamente. Mas vamos deixar para uma próxima oportunidade, quando a gente vai atualizar tudo isso que foi falado hoje pelo Dr. Arthur. Olha, foi uma enorme honra e uma enorme honra também em tê-lo no nosso Conselho Deliberativo da Associação, onde o senhor tem ajudado sobremaneira. Eu quero agradecer essa oportunidade de me dirigir a todos os associados e os telespectadores e cumprimentar mais uma vez o nosso presidente, Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira, que vem fazendo um trabalho magnífico e que merece todos os nossos encômios e elogios. Muito obrigado pela possibilidade que me foi deferida. Muita generosidade. Muito obrigado e continue com a FIPESP na TV e sua programação. Olá! Confira a visita do governador do estado, Márcio França, à FEPESP, quando esteve com dirigentes e conselheiros. No dia 30 de agosto, durante a reunião ordinária mensal do Conselho Deliberativo, o governador Márcio França falou aos conselheiros sobre vários temas de interesse da categoria. É importante registrar que este encontro fez parte da agenda oficial do governador e foi agendado em maio, quando o presidente da associação, Antônio Carlos Duarte Moreira, esteve na abertura do encontro das FATECs e ETECs, realizado na unidade de lazer AFEPESP Guarujá no mês de maio. A mesa de autoridades foi composta por Antônio Carlos Duarte Moreira, presidente da diretoria executiva, Rui Galvão Costa, presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Sérgio Esquiáquero, presidente do Conselho Fiscal, Arthur Marques da Silva Filho, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e conselheiro da AFEPESP, Antônio Luiz Ribeiro Machado, presidente de honra da AFEPESP. Vamos conferir alguns importantes destaques deste pronunciamento. A associação sente-se muito honrada em receber
Vossa Excelência, Dr. Márcio França, não é a primeira vez que o governador de São Paulo comparece às nossas instalações. Ainda recentemente, ele nos honrou com a sua presença prestigiando um evento promovido por nossos associados da ETEC e FATEC na cidade de Guarujá. Lá, nós falamos ao governador que seria uma grande oportunidade para nós da associação que ele nos visitasse para trazer algumas das novidades que ele pretende adotar em seu governo. E repito aqui, governador, a AFIPESP sente-se muito honrada com a sua presença. Eu venho de uma família de servidores públicos. Meu pai foi servidor público do Estado, minha mãe é pensionista, né? Ele é médico, foi médico a vida inteira, depois, antes de falecer, ele faleceu no exercício da função. Meu avô foi médico do Estado também, no litoral, em Cananéia, né? Também servidor público. Meu bisavô foi professor do Estado, servidor público também em Cananéia, não é? Então tem uma longa história com o serviço público. E eu e minha mulher fomos servidores públicos, ela foi da prefeitura e eu fui do Estado, enfim. Então tenho muita convivência com o serviço público. E há uma coisa importante, o Estado de São Paulo não tem vocação para derrota. Até quando nós perdemos, nós ganhamos, não é? Então, por isso, a influência que contaminou o Estado de São Paulo dos últimos 4, 5 anos foi muito ruim. Porque, de alguma forma, nós começamos a acertar o nosso ponteiro de relógio com o ponteiro do relógio do Brasil. E aí nós vamos ficar sempre atrasados. Porque São Paulo, sinceramente, com todos os problemas que possa ter, não tem comparação em relação a tudo, se você comparar com o restante do Brasil. Não é uma característica apenas psicológica. É verdade. As coisas em São Paulo têm outras proporções. Todos os nossos números são, via de regra, muito melhores do que o restante do Brasil. E por que São Paulo ficou diferente? Ficou diferente por conta do serviço público de São Paulo. O governador Márcio França falou sobre o pagamento de precatórios. Acompanhe. Quem conhece a história dos precatórios, né? Todo servidor conhece precatório, né? Bom, senhores, o governo de São Paulo deve 20,5 bilhão em precatórios, né? Quase 21 bilhões em precatórios. Para vocês terem uma ideia, o Estado de São Paulo, ele todos os anos, a capacidade dele de investir é da ordem de 7 bi, 6, 7 bi. Então precisaria de 3, 4 anos só pagando precatório para zerar a fila, fora os que vão surgindo, né? Bom, primeiro grande erro. O Estado tinha uma premissa equivocada. Ele orientava, o Estado que eu falo é lato sensu, não é um governador, é o governo. O procurador de Estado era orientado ao seguinte: recorra tudo que puder, até esgotar o último dos recursos. Faça o máximo que você puder para adiar o pagamento. Ganha tempo. Ganha tempo para quem? Para quem? Porque o tempo dos precatórios é um tempo que gera mais prejuízo no tempo do que pagamento. Porque o que se paga de multa, de juros, de honorários, etc., evidentemente entra no preço. Claro. Né? Muito bem. Eu determinei, o procurador já fez, não existe mais recurso agora em São Paulo se houver decisão do Supremo contrária. Se for tranquila a decisão do Supremo, não tem mais que recorrer, não recorre mais. Paga. Faz o acordo e paga. Porque não tem sentido você ficar fazendo isso, o servidor fica irritado, porque ele tem direito, e ele se sente aviltado, né? E para completar, o Estado tem 20 e poucos bilhões. Veja bem, hein? O Estado de São Paulo é de 1889, né? Essa nova formação do Estado tem 100 e parampampam de anos aí. Houve uma emenda constitucional que permitiu com que o Estado pudesse usar um recurso que fica lá no tribunal à disposição, que chama-se Fundo Privado de Depósitos. Nós vamos pagar 60% ou 70% de todos os precatórios do Estado de São Paulo. Metade vai ser pago na ordem cronológica. Metade vai ser pago por leilão.
O governador Márcio França falou sobre o IANSP. A conta é simples. O servidor recolhe 2%, o Estado não recolhe, aí o servidor recolhe aquele valor, estava até equilibrado. Aí, há uns anos atrás, inventaram de fazer um piso salarial médico no Estado de São Paulo, que era importante também. Só que influenciou diretamente a conta do IANSP, né? Influenciou. E desequilibrou. Hoje o IANSP tem um furo, tem um déficit acima de 100 milhões de reais por ano. E aí as pessoas vão desanimando. Então eu fui falar com a diretoria, eles me disseram, estou vendo que vai encerrar o IANSP. Eu falei, mas vai encerrar por quê? Não, vai encerrar porque se está com um problema grave desse aí não tem solução, né? Não vai se conseguir aumentar a arrecadação, não vai ter outra arrecadação. Enfim, olha, o servidor público, um dos principais ativos dele é a segurança, a garantia. Quem opta por fazer serviço público já sabe que não vai ficar milionário. Ele tem que ter estabilidade. E uma das regras de estabilidade é ter uma saúde que seja decente para as pessoas, né? Então nós estamos... Aí me disseram, olha, tem um projeto aqui, de muitos anos, uma comissão se organizou e fez um projeto de autarquia independente. Mas está aí, enfim, está há 2 anos esse assunto. Autarquia especial. Eu falei, mas e qual é o problema para encaminhar? Não, é que está desatualizado. Então, vamos atualizar. Nós atualizamos. Ainda hoje eu conversei com o planejamento. Na semana que vem nós devemos estar encaminhando para a Assembleia Legislativa a aprovação da autarquia especial, que é uma mudança importante para que as pessoas do próprio IANSP se acreditem que é possível haver alterações. Com isso, outras coisas vão mudar, claro, porque com a autarquia especial vai ter controle melhor do próprio servidor, porque afinal de contas o dinheiro é dele. Nós administramos dinheiro que nesse caso não é nosso, é o dinheiro do servidor, né? E penso que o encaminhamento da Assembleia Legislativa vai permitir que os senhores então debatam, e acho que a Assembleia aprova também com facilidade. Eu sei que as pessoas dizem, a Assembleia não está aprovando, mas isso é momento eleitoral. Quando passa a eleição, tudo volta ao normal, né? Márcio França foi aplaudido pelos conselheiros, especialmente pela sua boa vontade em ampliar o diálogo com a categoria. Obrigada e continue conosco. Olá, tudo bem? Hoje, para o nosso bloco de receitas da FEPESP no TV, vamos gravar uma sobremesa diet. Vamos preparar uma verrine de chocolate com morango. Uma verrine é uma sobremesa montada numa taça, onde ela é feita por várias camadas de cremes alternados. Escolhemos a sobremesa diet justamente por ser um doce que pode ser consumido pelo público diabético ou não. Para a sobremesa, vamos precisar de 500 gramas de morango fresco, 200 gramas de chocolate meio amargo diet, 300 gramas de cream cheese light, 300 gramas de iogurte tipo grego sem açúcar, 10 gramas de amido de milho e 5 gramas de adoçante culinário forno e fogão. Para preparar a receita, primeiro vamos colocar o chocolate no micro-ondas de 1 em 1 minuto e vamos mexendo até ele derreter completamente. Se você colocar direto, ele acaba queimando o chocolate e estraga a nossa receita. Depois, precisaremos colocar 200 gramas de cream cheese em uma batedeira e começar a bater usando o fouet, até ele emulsionar. Acrescentaremos o chocolate derretido e bater até ele ficar homogêneo. Feito isso, teremos um creme de chocolate diet com o cream cheese light. Vamos reservar. Depois, pegaremos o iogurte grego diet e vamos misturar com 100 gramas do cream cheese light. Misturar bem até ficar um creme homogêneo. Depois, teremos que preparar uma calda de morango. Para isso, vou usar uma panelinha onde eu vou colocar o meu morango picado, junto com adoçante culinário e o amido de milho diluído em 10 ml de água. Vamos levar ao fogo e deixar cozinhar até engrossar, mais ou menos uns 10 minutos. Bom pessoal, depois que nossa calda de morango esfriou, vamos fazer a montagem. Para facilitar um pouco, eu coloquei o nosso creme de chocolate em um saco de confeiteiro
e o nosso creme de iogurte também no saco de confeiteiro. Esse saco de confeiteiro vocês podem comprar em lojas de confeitaria. É muito simples de usar e facilita na hora da montagem da terrine, que é numa taça. Para fazer a montagem, vamos colocar primeiro uma camada de creme de chocolate no fundo da taça. Depois, um pouco da nossa calda de morango. O nosso creme de iogurte. E agora um pouquinho mais da calda. Bom, pessoal, para finalizar, vamos colocar um moranguinho para decoração. Bom, pessoal, finalizamos a nossa sobremesa diet, uma terrine de chocolate com morango. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!